Bom, acho que vamos iniciar então, né, pessoal? Boa tarde, né, boa noite já. Eu me chamo Josiane, sou psicóloga, quem aceitou o convite, né, quem recebeu o convite do INSEAP e da Cical, já deve ter visto que essa é a minha formação. Eu fiquei muito feliz com o convite, então eu quero agradecer muito essa parceria de vocês que me oportunizou estar aqui falando de coisas que eu gosto muito, e aí eu acho que isso facilita, né, quando a gente gosta do que tá falando. Eu tenho uma experiência na área organizacional que ela, né, na psicologia organizacional, que ela é de aproximadamente 10 anos. Todo esse tempo eu atuei em empresa, porque eu acho primeiro que eu acho muito interessante a nossa relação com o trabalho, né, o trabalho ele dá significado, a quem nós somos. A gente costuma dizer, eu costumava brincar com os colegas que a gente ganha um sobrenome quando inicia, numa empresa nova, né. Vocês provavelmente eu por muito tempo já não era mais só a Josi, era a Josi de tal lugar. Então, isso é uma identidade também, então, entender como os processos psicológicos acontecem dentro desse ambiente sempre foi uma coisa que me interessou muito, porque eu acho que é um dos lugares de muitas possibilidades para a gente se desenvolver, né, e não só profissionalmente, porque o ambiente da nossa empresa, do nosso trabalho, acaba sendo aí uma oportunidade de a gente crescer também pessoalmente, né. E falar de comunicação especificamente me deixou ainda mais feliz, porque eu acho que é um tema que também é capaz de nos ajudar, o desenvolvimento dele, né, é capaz de nos ajudar tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida profissional. Aliás, eu acho que nós temos sim estilos adaptados, né, coisas que a gente, faz em casa que a gente não costuma fazer no trabalho, mas a verdade é que a nossa essência é a mesma, né, então, quando a gente se desenvolve de uma forma, quase que linear. E comunicação especificamente, como eu disse, me chama a atenção, porque nesses anos todos de experiência, é muito comum que o psicólogo seja a pessoa lembrada para ajudar a resolver conflitos, né, a encontrar, soluções junto com as equipes, com os líderes, enfim. Então eu recebi muitas pessoas na minha sala, eh, comentando sobre as suas dificuldades de relacionamentos, né, principalmente relacionadas a conflitos. E uma pergunta simples que eu fazia ao final de toda a escuta, né, a pessoa me trazia, dizia que estava com problemas, com fulano, com beltrano, enfim. E aí eu fazia uma pergunta muito simples no final, que era assim: "Vocês já conversaram sobre isso?". E aí a resposta mais comum, eu posso dizer para vocês com tranquilidade que de 80 a, sei lá, 90% das respostas para essa pergunta sempre foram negativas, né, as pessoas sempre fugiram, das conversas. E, claro, quando a gente vai falar de comunicação aqui, a comunicação ela não é só essa verbal, né, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas a verdade é que a gente sempre encara os conflitos com muito medo, porque nós fomos ensinados, né, de que o conflito tem má fama. Normalmente ele é tido como um ato violento ou agressivo, então sempre vinham coisas do tipo: "Ah, não adianta falar, essa pessoa não vai me ouvir", ou então: "A relação vai ficar pior", ou enfim, quaisquer que fossem, né, as barreiras que impediam essa comunicação de acontecer eram trazidas ali como algo que não poderia ser intransponível. Então, assim, não dava para a gente superar esse conflito. A solução é trocar de setor, a solução é sair, enfim, quando na verdade a gente, já teve gratas surpresas quando a gente se propôs a dar um passinho adiante nessa resolução de conflito, que inclui obviamente comunicação, né. A comunicação gente, ela tem impactos na nossa vida, tanto de trabalho, né, quanto na nossa vida pessoal, que são muito importantes. No trabalho, a gente processos perdem continuidade, relacionamentos são afetados, hã, enfim, até erros mais graves, né, que podem acontecer. Nesse período que eu vivi também a psicologia organizacional, a gente percebeu muito em pesquisas de clima, tanto na empresa em que eu trabalhava, quanto em empresas que eu já fui parceira com consultorias, perdão, que a comunicação era um tema que era muito
causava bastante preocupação por conta desses efeitos, né? A gente podia perceber que a dificuldade de comunicação, ela dava muito trabalho, né? Ela era muito nociva, tanto para os resultados quanto para as pessoas. Então, trabalhar a comunicação sempre foi um desafio. E trabalhar a comunicação, tanto nos aspectos mais técnicos dela, ou seja, a gente precisa sim estar atento aos meios de comunicação que a nossa empresa usa, que o nosso setor usa, a gente precisa prestar atenção na linguagem que a gente usa, são setores diferentes na empresa, né? Então, alguém que trabalha numa área mais administrativa, talvez não conheça muito bem termos técnicos de uma área de produção, por exemplo. Então, eu falo disso como questões mais técnicas, porque abrange que se pense estrategicamente sobre elas, né? Porque elas abrangem a empresa como um todo. Então, onde nós vamos deixar as informações, como nós queremos que isso chegue, com que linguagem nós vamos usar essa comunicação. Nós temos profissionais que são surdos ou que são cegos, né, que têm dificuldades de comunicação visual ou comunicação verbal. Como que a gente pode... esses são pensamentos estratégicos e que devem ser cada vez mais compartilhados com gestores, mas também com a equipe. A equipe pode trazer soluções incríveis quando a gente ouve elas, e aí isso também tem a ver com comunicação, né? Então, essas questões mais técnicas da comunicação, elas são essenciais que sejam discutidas estrategicamente, né? Não porque os efeitos são sentidos de uma forma muito, como eu posso dizer, muito grande mesmo, né? Então, trabalhar com a forma com que vai ser feito, com a linguagem que vai ser feito, quanto menos intermédios, melhor, quanto menos caminhos a comunicação fizer, melhor, quanto mais diretamente ela puder chegar, né, para quem precisa da informação, melhor, tudo isso é importante pra caramba. Mas eu queria chamar a atenção nessa nossa fala aqui, principalmente os aspectos que são intrínsecos, né, porque quando a gente tem um dia ruim no trabalho, quando a gente, sei lá, vamos pegar a situação do conflito mesmo, né, que é uma dificuldade de comunicação. O conflito é isso, são duas pessoas tentando comunicar necessidades e não conseguem se entender, duas ou mais, né? Mas quando a gente pensa nos impactos disso na nossa saúde mental, eu tive a oportunidade de acompanhar também o webinar anterior com a doutora Carmen, achei muito legal e eu acho que muito do que ela trouxe lá, a gente consegue complementar com o que vamos falar sobre comunicação, com o que estamos falando, porque isso também implica em saúde mental. Quando a gente fica chateado com alguma situação, o nosso rendimento cai, o nosso engajamento cai, então é muito importante que a gente se sinta bem, e o nosso meio de perceber o mundo é através da comunicação, afinal, né? Quando a gente chega no mundo, quando a gente está percebendo o mundo, a gente está se comunicando com ele já. Como eu disse, comunicação não é mais considerada só uma verbalização, né? O nosso tom de voz comunica algo, a nossa postura comunica algo, o nosso olhar comunica algo, e depois de tanto tempo usando máscaras, os olhares ganharam ainda mais importância na hora da gente se comunicar, né? Então, tudo isso acaba influenciando. E aí, quando a gente tem uma comunicação que não está efetiva, que não está legal, a gente se sente mal, e aí isso afeta a nossa saúde mental, né? Quando a gente pensa em saúde mental, hoje existe uma vertente da psicologia, que se chama psicologia positiva, que tem como principal objeto de estudo o bem-estar, né? E quando a gente fala de bem-estar, o autor um dos principais autores, né, dessa teoria, que é o Seligman, ele traz para a gente 5 pilares, né, 5 elementos de bem-estar, que são, respectivamente, engajamento, né, que inclusive é um dos valores da Cical, que eu pude observar, né, dando uma observada na empresa, acompanhei um pouquinho, e vi que engajamento é um dos valores da Cical. Então, o bem-estar para esse autor, né, engajamento, capacidade de sentir emoções positivas, né, quem é que não gosta de sentir alegria, quem é que não gosta de sentir entusiasmo, né, ânimo, também influencia no nosso bem-estar, os nossos relacionamentos, né, muito tem a ver com o nosso bem-estar, o nosso significado, o significado que a gente dá para as coisas,
é muito importante que a gente saiba por que que a gente está fazendo, né? As coisas têm sentido, por que que eu estou me comunicando com essa pessoa? Isso aqui faz sentido para mim, né? Isso também é muito importante para o nosso bem-estar. E realizações, né? Realizações, saber que o nosso trabalho gerou frutos, ou que as coisas que a gente resolve fazer na nossa vida geram frutos, também é fonte de bem-estar, né? Então, emoções positivas, engajamento, relacionamento, significado e realizações. Tudo isso, se a gente olhar para esses elementos de forma individual, todos eles ganham fluidez, eles podem finalmente acontecer quando a gente tem uma boa comunicação, né? Então, quando eu estou engajado, eu preciso comunicar esse meu engajamento, eu preciso trazer minha equipe comigo. Quando relacionamentos, então, nem se fala. Enfim, o bem-estar, a saúde mental, ela permeia a nossa capacidade de comunicação. E essa nossa capacidade de comunicação, ela enfrenta muitas barreiras, né? Como a nossa timidez, suposições, preconceitos, e eu falo de preconceitos aqui como preconceitos, literalmente, né? Coisas que a gente, sei lá, imagina que sejam, como eu falei das suposições, né? E isso acaba truncando a nossa comunicação e a gente levanta barreiras para isso, né? Então, as nossas barreiras de comunicação, elas são baseadas nas nossas percepções, né? E eu gosto muito de falar de percepção, porque a gente acaba encontrando muitas pessoas que, às vezes dizem: "Ah, mas eu sou muito assim, eu não quis dizer isso", ou então recebe um feedback de que foi um pouco grosseiro, né: "Não, mas eu não foi isso que eu quis dizer", ou então: "Não fui grosseiro não", né, porque percepção é isso, né, gente, percepção é algo que está muito relacionado com as nossas crenças, com aquilo com que cada um de nós cresceu aprendendo sobre, né. Se a gente buscar aí na nossa memória e ver como é que eram a capacidade de resolução de problemas e de conflitos das pessoas das nossas relações parentais, que a gente diz, né, nosso pai, nossa mãe, ah, a gente convive com pessoas que são mais quietinhas, que são mais tímidas, ou então com pessoas que são mais efusivas, que já têm uma capacidade de verbalização um pouco maior. E aqui eu queria aproveitar e fazer um parênteses, que ser introspectivo ou extrovertido demais, não necessariamente precisam ser barreiras de comunicação. Ah, mas eu sou muito introspectivo. A introspecção, gente, não é um problema para a nossa comunicação, né? A gente só vai encontrar formas diferentes de fazer isso, diferentes do que talvez uma pessoa que seja mais extrovertida faça. Mas isso não quer dizer que porque nós não tenhamos um perfil mais extrovertido, isso impeça que a gente possa desenvolver a nossa comunicação, né? Que comunicação, sim, é desenvolvível, né? Mas voltando à questão das percepções, as percepções elas são construídas, elas são como óculos, né? Costumo dizer que as percepções elas são óculos que a gente coloca e que fazem a gente enxergar o mundo de determinada forma, com base nas coisas que a gente acredita, né? E aí a terapia cognitiva vai falar das nossas crenças, por exemplo. Então, se eu cresci em determinado ambiente, eu vou enxergar isso de forma diferente de alguém que viveu outras experiências, né? Então, é por isso que esse terreno, ele é tão sensível, né, para nós. Por isso que a comunicação exige tanta clareza, tanta objetividade, e eu diria que muita coragem também, né. Por exemplo, sobre a percepção, eu achei pertinente mostrar para vocês, por exemplo, talvez vocês não consigam ver muito bem, mas eu tenho aqui na minha mão uma imagem, de uma árvore de Natal, né, e que aliás é uma imagem que nós todos já estamos aí aprendendo a ver com bastante frequência agora, né, que a gente já está se aproximando dessa data de novo, que é o Natal. E ao ver a imagem dessa árvore de Natal, alguns de vocês podem ter sentido algo muito legal. Eu adoro o Natal, me encontro com a família, a gente troca presentes, é uma data super gostosa e tal. Essa é uma das percepções.
talvez outros de vocês possam ter recebido essa imagem com um outro sentimento, né, dependendo das experiências que já viveram. Não curto muito Natal, é uma data mais nostálgica para mim, acho que não é o que eu mais gosto no ano, ou até mesmo fico triste real, né, tem realmente quem fique muito triste nesse período do ano. E se a gente mostrar essa imagem então para alguém lá do Oriente, ela não vai fazer sentido nenhum, porque afinal de contas, eles não têm a ideia, né, de Natal como a que nós temos. Então, a nossa comunicação também permeia a nossa cultura, também permeia as coisas que a gente acredita. Então é importante a gente ter noção disso e refletir sobre isso, gente, porque na hora que eu estou ali no dia a dia com o meu colega de trabalho ou com as pessoas, quaisquer que sejam as que eu me relaciono, eu preciso levar em consideração que há muitas verdades ali, há muitas percepções envolvidas naquela conversa e que elas precisam ser consideradas e ser enxergadas e validadas, né? Quando a gente vai trocar uma ideia com alguém, quando a gente tem a oportunidade de conversar com alguém, a gente está encostando em um mundo inteiro, né? E esse mundo merece absoluto respeito. Eu acho que é legal a gente iniciar esse trabalho de desenvolvimento de comunicação, esse trabalho interno, muitas vezes, levando em consideração que quando a gente chega para conversar com uma pessoa, a gente está conversando com um universo de experiências, de vivências completamente, às vezes, né, completamente diferente dos nossos, e isso precisa ser levado em consideração na hora da gente se comunicar. Por isso que quando eu falei das barreiras de comunicação, né, essas experiências elas podem ser barreiras, né? Fazem eu supor muitas coisas, faz com que os meus preconceitos, as minhas experiências anteriores já levantem muros. Eu recebi um colega novo de trabalho, mas poxa, aquela pessoa super lembra aquela minha coleguinha da terceira série que, sei lá, que puxou meu cabelo, não sei. São muitas as questões internas que influenciam na hora da gente se comunicar, né? Por isso que é importante a gente fazer isso de coração aberto e saber também refletir sobre o quanto nós estamos fazendo parte de uma solução e quanto nós estamos fazendo parte, às vezes, de um problema, né? Porque quando a gente pensa na comunicação como uma competência, ela pode ser desenvolvida. O que eu quero dizer com competência, gente? A competência, ela, na psicologia organizacional, a gente resume ela com a sigla CHA, né? Que é conhecimentos, mais habilidades e mais atitudes. Isso é o que forma uma competência. Então, para dar um exemplo um pouco mais prático, queria convidar vocês, né, a refletirem aí de onde estiverem para a seguinte atividade, que é tomar água. O conhecimento diz respeito àquilo que a gente aprendeu sobre isso. Então, é muito provável, né, que a maioria de nós saiba já tenha o conhecimento, porque isso chega até nós de diversas formas, que nós precisamos tomar 2 litros de água por dia, mais ou menos, para que sejamos mais saudáveis, certo? Então, quando a gente fala do conhecimento, né, do chá, é isso. Conhecimento é a gente saber algo, então nós sabemos que precisamos tomar 2 litros de água por dia. O H das habilidades diz respeito à nossa capacidade de saber fazer, ou seja, todos nós sabemos tomar água, né? A gente vai aprendendo isso ao longo da nossa vida e desenvolvendo essa habilidade. Eu sei fazê-lo. Só que aí, né, turma, a gente chega na atitude. Quantos de nós, de fato, tomam os 2 litros de água que são, né, recomendados para que nós tenhamos uma saúde mais adequada, enfim, né? Então, por que eu falo disso ao falar de comunicação? Porque muitas vezes a gente se coloca como estudante do assunto e a gente busca material para ler e poucas vezes a gente se coloca com a oportunidade de se tornar hábil nisso, né? Colocando em prática esses conhecimentos.
Então, a gente só pode se dizer competente, por exemplo, na arte de tomar água, se a gente chega na atitude, né? Então, quando a gente fala da comunicação, é importante que, mais do que ouvir falar sobre comunicação, ler sobre comunicação, a gente também se proponha de coração aberto a se comunicar com as pessoas, né? E eu acho que isso é fundamental, gente, para o nosso desenvolvimento profissional. Eu tenho percebido com a minha experiência e com a de outros colegas, quando a gente troca ideias sobre isso, que nós estamos cada vez mais preocupados em fazer algo melhor. A gente quer aprender uma técnica nova, né? Mas é muito importante que a gente tenha a mesma disposição, né, de desenvolvimento para não só fazer melhor, mas também sermos melhores, né? Eu acho que é isso que segura, que sustenta o bom profissional, aquele que é uma pessoa melhor e que também desenvolve um bom trabalho tecnicamente. E a comunicação, ela nos dá essa possibilidade de conseguir atender essas duas vertentes, tanto as habilidades técnicas quanto as comportamentais, porque ainda que ela seja, que ela tenha aspectos intrínsecos, né, ou seja, que são só nossos, que são individuais, como eu falei antes, né, das nossas experiências, aquilo que a gente viveu na nossa vida e a gente acaba fazendo com que isso interfira ou facilite a nossa comunicação, isso também faz com que a nossa técnica seja melhor desenvolvida no trabalho. Os nossos processos andam mais quando a gente tem possibilidade de chegar nas pessoas e dizer. Quando eu falei daquele exemplo lá no início, né? Vocês já conversaram sobre isso? Não, ainda não conversamos. E quando eu pergunto o porquê disso, vem aquilo que eu comentei antes. Muitas das vezes são respostas do tipo não adianta, ou então vai piorar, coisas assim, sabe? Mas a verdade é que isso também fala sobre o nosso medo de colocar, não é só o outro, né, que não abre espaço, mas também fala um pouco do nosso medo de também nos posicionar e colocar as nossas ideias. Um erro que eu vejo sendo com frequência reproduzido, gente, é um ditado que, sei lá, ele me soa popular, porque eu já ouvi muitas vezes, e eu já ouvi muita gente dizendo assim, eu sou responsável por aquilo que eu falo, não pelo que o outro entende. Esse é um erro importante quando a gente se propõe a trabalhar a nossa comunicação, quando a gente quer se desenvolver nesse sentido. Porque nós somos sim responsáveis por aquilo que o outro recebe. Quando a gente fica atento, por exemplo, àquilo que eu falei, né, a nossa expressão corporal. Então imagina, um colega novo chegando, né, pessoal que chega recentemente na empresa, e aí eu vou lá e dou um bom dia. Mas esse bom dia acompanhou um sorriso? Ou esse bom dia acompanhou, né, uma cisão aqui nas sobrancelhas, e alguém muito tenso e tal. Depois alguém pode até me dizer, mas eu dei bom dia. Mas de que forma você deu esse bom dia? Foi, de fato, querendo acolher essas pessoas? Enfim, são muitos os exemplos que a gente pode dar para essa responsabilidade nossa diante daquilo que a gente está emitindo, né? E quando eu falei ali no início, vou voltar um pouco nisso também, na questão do conflito, gente, o conflito, ele é uma febre. A febre em si não é o nosso problema, né? Ela indica que algo está errado. E o conflito, ele precisa ser visto também como essa oportunidade. E eu acho que a gente precisa se colocar um pouquinho mais com eu gosto muito dessa palavra, com coragem. E, claro, trabalhar os aspectos de situação, por exemplo. Então, assim, se você está vendo que o colega está muito nervoso, você não precisa querer resolver agora, né? Calma.
escolhe o melhor momento, né? Confia também no teu feeling para fazer isso. Uma das coisas que eu ouvia com muita frequência também no trabalho, na organização, que partia tanto de líderes quanto da equipe, era quando alguém dizia assim, né? O famoso preciso falar contigo. Nas nossas relações pessoais também tem muito disso, né? Ah, preciso falar contigo. Alguém manda uma mensagem, nossa, o dia acaba, né? A gente só fica ali na expectativa daquilo. E eu lembro de um colega especialmente que me procurou e disse assim, Josi, o que que eu vou dizer? Mas aí eu questionei, mas a pessoa disse que queria falar contigo, né? Por que que a gente já está indo partindo do pressuposto de que a gente tem que ter todas as respostas na manga? Se a pessoa disse que quer falar com você, ouça o que ela tem a dizer, né? Isso envolve qualquer nível hierárquico, né, gente? Quando a gente abre os nossos ouvidos, a gente também se abre para uma oportunidade muito grande de melhorar processos, de melhorar as relações, né? Então, eu acho que quando a gente fala de ouvir, a gente está falando de um aspecto muito importante na comunicação, né? E não se sentir obrigados a dar respostas imediatas. Normalmente a gente está ouvindo, já esperando a nossa vez de falar, né? Quando alguém me procurou e disse assim, nossa, o fulano quer falar comigo, o que que eu vou fazer? Não, ouça, porque normalmente a gente está sempre naquela expectativa, naquela ânsia de ter que dar respostas, né? E essa é uma falha muito grave na comunicação. Para a gente se desenvolver nesse sentido, pessoal, é muito importante que a gente possa se perceber. Eu sei que pode parecer básico, e mas não é porque é básico que é simples de fazer. Quando a gente para se olhar, pode ser que a gente encontre, né, algumas dificuldades. Eu acho que é por isso que tantas pessoas acabam evitando esses encontros, né, consigo mesmo. Mas um bom jeito de a gente tornar a nossa comunicação uma competência a ser desenvolvida, beleza, quero trabalhar minha comunicação, quero melhorar. Acho que a primeira coisa é observar, se observar. Observem quem são vocês. Quem sou eu numa reunião, por exemplo? Eu sou aquela pessoa que está sempre falando? Eu sou aquela pessoa que é só a minha voz que ecoa na sala? Ou o inverso? Eu sou aquela pessoa que ninguém ouve, que entra, como dizem, né? Entra muda e sai calada. E às vezes perde a chance de dizer algo, de contribuir com alguma coisa, de contar uma ideia nova, e aí isso gerar outros insights em outras pessoas e contribuir com o trabalho, né? Normalmente, as pessoas nos dão sinais de que a nossa comunicação não está legal. Então, quando a gente se abre também para receber feedbacks e fazer isso de coração aberto, gente, acho que o mais difícil disso tudo que eu estou falando aqui agora é a gente abrir o nosso coração para a comunicação. Porque é muito assustador ouvir o que o outro tem a dizer, às vezes, em relação ao nosso trabalho, ao processo que a gente gerencia ou que a gente está desenvolvendo, né? É muito difícil a gente receber feedbacks, mas é, talvez, uma das atividades que mais aconteçam dentro da empresa, né? A gente está sempre se comunicando e dando e recebendo feedbacks. E algo que eu gosto muito de ter em mente quando a gente vai falar de feedback é ter em mente, como eu disse, duas perspectivas. A da verdade e, me permitam um romantismo sim, do amor. Porque quando a gente tem muita verdade e pouco amor, a gente tem a famosa grosseria, né? Aquela pessoa que diz, eu sou assim mesmo, eu falo mesmo, comigo não tem essa, eu vou lá e falo mesmo. Gente, eu acho que eu sei que essa é uma fala comum, eu já ouvi isso muitas vezes. Mas pelo menos eu falo.
E ok, isso é ótimo, né? É bom que a gente consiga falar e se expressar, mas, como eu falei antes, nós somos responsáveis também pela forma com que o outro recebe. Então, é importante que a gente tenha em mente isso, verdade e amor. Por quê? Com muita verdade e sem amor, nós temos grosseria. Com muito amor e sem verdade, nós temos aí até uma certa falsidade, né? Porque a pessoa não recebe o que ela precisa receber para melhorar, né? Acaba que ela não tem a chance de se desenvolver. E aí, quando a gente encontra esse caminho da verdade, que precisa ser dita, e do afeto, do amor na hora de dizer, a gente encontra, então, o caminho da assertividade, que é o que a gente quer, que é sempre o melhor caminho. E, Josi, mas... E aí, quando eu vi, já falei. E agora? Aí, acho que a gente se dá conta de que poderia ter sido diferente já é uma grande coisa. E por que não voltar atrás, né? De fato, o que foi dito não pode, né? Não se passa duas vezes pelo mesmo rio, não tem mais jeito. O que foi, foi. Mas é importante que a gente construa uma relação e um caminho que fique mais aberto para essa troca, né? E por isso que eu falo, gente, tanto de coragem na hora de fazer isso, porque muitas vezes a gente está numa batalha, a gente está numa disputa na hora de se comunicar, né? Vamos imaginar uma, uma reunião em que a gente precisa expor situações que precisam ser melhoradas. Mas não foi no meu setor, foi no do outro, foi no do outro. Então, tirar esse aspecto de competição é o que eu quero dizer quando eu falo de coração aberto, né? E aí, para isso, a gente pode resgatar aqui alguns conceitos, como o da comunicação não violenta. Pode ser que alguns de vocês já tenham ouvido falar. A comunicação não violenta, ela tem alguns critérios, né? Mas o principal deles, que é o que eu gosto mais de falar, é a proposta de falarmos uma linguagem de necessidades, ou seja, uma linguagem de solução de problemas. Nós não estamos aqui para eu vencer, nós não estamos aqui para você vencer, nós estamos aqui para resolver. E resolver implica em nós termos habilidade de falar da nossa necessidade, dizer o que você precisa. O que eu preciso para que essa solução surja? O que eu preciso para que esse conflito seja sanado? Isso é extremamente importante. E também exige muita humildade e coração aberto e coragem de ouvir também o que o outro tem para me dizer, porque ele também tem necessidades, né? E aí talvez vocês possam me dizer, mas Josi, então quer dizer que eu preciso, sei lá, né? Fazer terapia, porque às vezes eu me deixo levar muito pelas emoções, eu acabo me exaltando um pouco mais. E eu acho que tudo que a gente puder fazer a título de desenvolvimento da comunicação é válido, tá, gente? Não precisa necessariamente fazer terapia, ou faça, eu também sou uma defensora de, mas eu sei também que não é todo mundo que hoje tem condições de fazer terapia, por exemplo. Mas quando a gente se propõe a participar de um momento como esse que vocês estão participando agora, quando a gente lê algo sobre, e quando a gente quer muito melhorar esse nosso aspecto, eu acho que isso faz com que a gente caminhe muitos passos, né? Vontade, gente, vontade de se desenvolver na comunicação é uma força motriz muito importante, porque vai fazer com que a gente olhe para algumas coisas que são nossas também, né? E não são, e que vão ser usadas na empresa, mas também vão ser usadas fora dela. Pensem aí quantas oportunidades, né, a gente não perde ao longo da vida quando a gente não tem coragem de se comunicar. E essa coragem também implica em deixar que os outros nos vejam. Não só a gente se vê, mas deixar que os outros nos vejam. É por isso que pode parecer um processo muito assustador. Por isso que eu volto no exemplo lá do início. Não, Josi, mas não dá para falar com essa pessoa, não tem condições de falar com essa pessoa.
porque afinal ela está sempre emburrada, ou ela sempre responde com 2 pedras na mão, enfim, quaisquer que sejam as barreiras que a gente encontra. E muitas vezes essas barreiras são levantadas por outros, pela experiência de outros. O que eu quero dizer com isso? Às vezes um colega viveu algo com uma pessoa dentro de um recorte, de uma situação, e aí aquilo é passado adiante, aí depois a gente olha para os colegas como se fossem assim, ai meu Deus, essa pessoa aqui não dá para falar com ela porque o João viveu determinada situação com ela. Mas a verdade, gente, é que nós entrarmos numa tentativa de comunicação já com... Isso é o preconceito que a gente falou, né? As suposições que são as barreiras da comunicação que a gente falou. Então, quando a gente tem a chance de ir o mais livre de informações possível, por exemplo, numa resolução de conflito, né? Melhor. E também não ser a pessoa que vai minar, né? Que vai plantar essa sementinha aí do, o fulano é muito difícil. Lembram da batalha de percepções? O que é difícil, afinal de contas? O que é difícil para mim, o que é difícil para você? É por isso que considerar as percepções diferentes é muito importante. Ir de coração aberto para essa troca é muito importante. E ter condições, gente, de falar uma linguagem de necessidades. Repito, essa linguagem de necessidades significa uma busca por uma solução, não uma competição. Vocês provavelmente devem viver, cada um de nós, né, vive experiências de comunicação que podem ser muito frustrantes ao longo da vida. Isso faz com que a gente tenha dificuldades, né? Porque, como eu disse, as nossas crenças lá determinam muito do que a gente é capaz de se comunicar, né? Mas a verdade é que já existem estudos, um estudo de 94, inclusive, já fala da comunicação, da nossa capacidade de conexão com as pessoas, ilustrando que aquilo que a gente conta de bom também é muito importante na hora da comunicação, porque a gente está aqui falando dos conflitos, das dificuldades, né? Porque, claro, é sempre o socorro que a gente quer inicial, mas a verdade é que quando a gente cria conexões com as pessoas e aproveita da nossa comunicação não só para ir falar das coisas ruins, né? Para dar feedbacks, por exemplo, que sejam difíceis, mas chama o teu colega para falar uma coisa boa, para compartilhar, né? Porque esse estudo que eu comentei agora, ele fala que quando a gente compartilha uma notícia boa, o potencial dela de nos trazer emoções positivas, lembram ali do bem-estar que a gente falou há pouco? O potencial de bem-estar que ela é capaz de gerar, ele se amplifica. Então, tem um provérbio sueco que diz, né, que uma felicidade compartilhada são 2 felicidades. Uma tristeza compartilhada é meia tristeza. Então, nós falamos bastante sobre as dificuldades, sobre os conflitos, mas a verdade é que quando a gente cria conexões verdadeiras com as pessoas, e essas conexões são pautadas completamente na nossa capacidade de se comunicar com elas, isso faz com que a gente se sinta à vontade, tanto para resolver os conflitos, mas também para compartilhar coisas boas, né? A gente é muito validado por isso. Pô, que legal que o meu colega se sentiu à vontade para me dizer essas coisas. Tanto as coisas boas, e aí eu vou ousar dizer, até mesmo as coisas ruins, gente. Porque eu gostaria de ser lembrada, né, eu pelas experiências que vivo, né, os grupos com os quais eu me relaciono, eu gostaria de ser lembrada como uma pessoa que, não, para a Josi pode falar, né? Não, a Josi não foi legal isso que a Josi falou, ou o jeito que ela fez, ou ela precisa receber um feedback que não é legal. Eu quero ser vista pelas pessoas que me rodeiam como alguém que vai saber receber, né? Eu não quero ser aquela que todo mundo tem medo de falar, porque se eu sou essa pessoa, eu impeço um fluxo de desenvolvimento muito grande, porque se eu não recebo o feedback, se eu não me abro para essa oportunidade, como é que eu vou saber que eu estou errando? Como é que eu vou saber aonde eu devo melhorar?
né? Os nossos relacionamentos, eles nos dão suporte para isso, mas a gente também precisa autorizar esse suporte, né? E cada vez que a gente se conecta com as pessoas, e essa conexão, como eu disse, envolve as coisas boas e as coisas difíceis, o fluxo delas fica mais facilitado. Vai dizer que vocês não preferem ter que falar, né, na hora das situações difíceis do trabalho, ter que dar um feedback para um colega que vocês se dão bem. Às vezes é mais fácil dar um feedback para um colega que não é tão legal, para um colega que a gente se dá bem. É porque a gente tem que apostar nesse vínculo. Agora, se você tá com medo de falar com alguém, porque essa pessoa é muito amiga, aí a gente precisa rever também esse conceito, né? Porque a gente não pode se autorizar a se relacionar somente com quem concorda conosco. E o bom relacionamento, que é um dos pilarzinhos lá, dos elementos do bem-estar que eu falei no início, implica em a gente poder falar e se conectar com as pessoas. Relacionamento é isso. Nós somos seres de relacionamento. E a comunicação é o meio pelo qual a gente se relaciona. Seja ela, né, como a gente disse, de todas as formas. A comunicação digital, gente, ela vem fazendo com que a gente perca um pouco das nossas habilidades de conversa, porque o computador, ou né, o celular, no nosso caso, que é muito mais utilizado, ele faz com que a gente use uma linguagem muito mais, que exige muito mais expressividade. Né? Quem aqui já não deu aquela gargalhada, aquele ha-ha-ha, mas na verdade o nosso cara estava assim, né? Ele nem estava rindo tanto assim, mas a gente largou um ha-ha-ha super grande para dar ênfase, para deixar o outro saber o que a gente estava querendo dizer naquele momento. E esse é um terreno que ele vem sendo estudado, inclusive, no Brasil, a referência de psicólogo que trata dessa linguagem, né, dessa comunicação digital, é o Cristiano Nabuco, e ele fala muito sobre esse nosso retrocesso na nossa capacidade de relacionamento e de comunicação presencial, né? Acabamos usando muito, obviamente, os meios que a tecnologia está aí, a gente não tem mais como fugir dela, mas todos esses elementos que eu comentei até agora, eles podem e devem também ser utilizados na comunicação digital, né? Através dos nossos e-mails. Se você não chegaria entrando na sala de alguém sem dar um bom dia, né? Por que o seu e-mail não está lá um bom dia no início também, né? Reler aquilo que a gente escreveu também, gente, é fundamental, né? Saia da tela, né? Clica no enviar somente depois que você revisou. Pô, será que eu consegui comunicar o que eu queria? Lembrar, né, que sim, eu sou responsável pelo que o outro quer me dizer. Perdão, eu sou responsável por aquilo que eu quero comunicar e o que o outro vai entender. Porque comunicação é isso. É via de mão dupla. Senão, é só uma informação, não é comunicação, né? E comunicação implica nesse universo todo que a gente estava falando até agora. Eu acho que quando a gente se propõe a essas conexões, a nossa vida melhora, nosso bem-estar melhora, nossa saúde mental melhora, quando a gente traz lá, né, o webinar anterior, e de alguma forma a gente só tende a crescer com isso. Comunicação, gente, é o lubrificante das relações, sejam elas de trabalho ou não. Estou enfatizando isso com frequência, porque eu vejo isso com muita... é muito presente, essa nossa perda de conexão com as pessoas, porque a gente não falou o que a gente sentia, o que a gente queria, né? Quantos amores não deixaram de acontecer, quantas oportunidades de crescimento no trabalho não foram soterradas pelo nosso medo de dar a nossa opinião e mostrar o nosso potencial, né? Porque a gente não conseguia se comunicar, né? E quando, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai desenvolvendo essas habilidades, né? Uma criança, por exemplo, um bebezinho, quando ele vem ao mundo, a única forma de comunicação dele é chorar, né? Tô com fome, chora. Tô com sono, chora.
a gente, depois de adultos, tende a desenvolver outras habilidades que não só essa, né? Embora o choro também venha nas nossas tentativas de comunicação, mas acho que essa proposta de nós falarmos sobre isso é uma tentativa de nós lançarmos algumas sementes, né? E essas sementes encontrarem em vocês terreno fértil. Se não agora, daqui um tempo, quando vocês lembrarem disso que a gente estava conversando, falando aqui, quando tiverem a oportunidade, quando se virem diante de uma dificuldade de comunicação, quando se virem diante de uma ansiedade muito grande na hora de falar com um líder, né, ou com um colega de trabalho. Sempre que alguém me trazia uma dificuldade de relacionamento causada pela falta de comunicação, a proposta sempre foi tentar resolver isso, porque quanto mais a gente se esquiva dessas resoluções, mais elas crescem, e menos a gente consegue, óbvio, né, porque só existe um jeito de fazer, gente, fazendo, né? A gente só consegue se comunicar melhor se comunicando. Não tem jeito de a gente desenvolver essas habilidades se a gente não se propuser a fazer diferente. E, obviamente, é difícil demais. Vocês podem, de repente, estar pensando, Josi, muito bonitinho isso tudo que tu está dizendo. Mas a verdade é que é muito difícil. Eu sei. Acreditem. Eu sei que é muito difícil, principalmente porque a maioria das pessoas não faz. Porque é difícil, né? Porque a gente cresce reproduzindo alguns padrões. Não, eu sou assim mesmo. Então, eu não... eu sou assim e foi assim que eu aprendi e vem dando certo. Mas dar certo não quer dizer que não possa melhorar, né? Então, quando a gente diz que é difícil, não quer dizer que seja impossível. E é o jeito que nós temos de fazer, fazendo, tá? Então, na verdade, essa proposta de fala aqui é essa, é de a gente lançar sementes para que vocês tenham a capacidade de se olhar primeiro. Se a gente puder fazer, né, um resumão dessa fala hoje, a gente está falando de capacidade de observação de nós mesmos, né, na hora de nos comunicar, dos cuidados, claro, com as questões técnicas da comunicação, como eu falei antes. Então, quais são os meios que a gente está utilizando? Os nossos meios chegam às nossas pessoas? A gente tem muito meio digital, mas a maioria dos colegas não tem acesso a esse meio digital. Os nossos investimentos são mais em digital, mas isso não acessa as pessoas. Então, assim, eu acho que esse cuidado e pensar a comunicação organizacional estrategicamente é muito importante, mas esse também é um movimento que ele sai do inter, ou seja, ele não é só de grupo, ele não é só organizacional, só estratégico, ele também é uma disposição interna nossa de nos fazermos essa pergunta que eu falei em algum momento, que é, nessa situação aqui, eu estou fazendo parte da solução de um problema ou eu estou fazendo parte da continuidade, né, dele? Porque a comunicação não violenta, ela diz isso para nós. Ela fala dessa linguagem de necessidades, de soluções. Eu repetir, porque eu acho que essa é um momento que uma frase que eu acho que deveria reverberar um pouco mais, né? O quanto que nós estamos participando da comunicação, o quanto que a gente está aberto de fato para essa comunicação. E não estou aberto, não estou me sentindo à vontade aqui. O que está pegando? Quais são as minhas questões que talvez eu precise dar atenção para que eu melhore enquanto pessoa e enquanto colega de trabalho, né, enquanto líder, enfim. Uma coisa é certa, gente, um bom jeito de melhorar a nossa comunicação é buscarmos sermos pessoas melhores, né? Busquem aí na memória de vocês, quem são as pessoas que vocês admiram? Como é que elas se comunicam? Quem são as pessoas que vocês veem como claras, objetivas, justas, né? Esses também são bons modelos a serem seguidos, e aí a gente vai conseguindo encontrar também o nosso jeito de nos comunicar, porque ele não precisa ser engessado. Acho que a nossa forma de nos comunicar,
ele pode ter a nossa impressão, a gente pode imprimir no nosso jeito de se comunicar quem nós somos, né? Por mais que existam muitas cartilhas em que a gente diz, né, de comunicação, que dizem, repare nisso, tome cuidado com isso, a gente não pode esquecer que é legal ver outro ser humano ali do nosso lado, né? E lembrar que esse ser humano tem, como eu disse antes, muitas experiências que estão fazendo parte daquele nosso momento de comunicação, né? Há muita vida por trás dessa pessoa que está ali naquele momento interagindo com a gente e se comunicando conosco, tá? Então, esse é um convite para que a gente possa olhar para a comunicação dessas duas formas, com um aspecto amplo e organizacional, mas também com um aspecto intrínseco que envolve as nossas crenças, o nosso bem-estar, a nossa responsabilidade também sobre o nosso bem-estar, né, de estabelecer relações mais saudáveis, de ter coragem para falar, né? E um bom jeito de começar a ter coragem para falar, gente, é desenvolver a nossa capacidade de ouvir. Ouvir genuinamente. Ouvir não esperando a nossa vez de falar. Ouvir de coração aberto, né? Porque, às vezes, na comunicação é tudo que o outro precisa, né? Somente ser ouvido. E aí a gente corre o risco de viver grandes encontros, né? E conexões, porque eu estou validando a história daquela pessoa, ou a versão dela das coisas, né? No caso das lideranças, é importante que a gente ouça as pessoas, porque elas sempre são capazes de trazer soluções. Às vezes, só no ouvir, a, a pessoa mesmo já consegue trazer as próprias soluções, porque ela consegue se ouvir também, desde que ela encontre um espaço, um terreno fértil para isso também. Ok, gente? Tentei cuidar aqui, né? Óbvio, tô cuidando do nosso tempo. Espero que vocês encontrem aí alternativas com base nessa fala de se desenvolver um pouco mais. Eu fico muito à disposição de vocês. A Silvia e a Thaís do INSEAP têm o meu contato, então, se quiserem trocar uma ideia sobre o tema também, ele é algo que me agrada muito, então acho que a gente fica aí aberto para se comunicar, né? Vou tentando colocar em prática aqui as coisas que a gente já falou. Agradeço muito os ouvidos de vocês, e é isso, gente. Bons frutos, boas conexões, porque a vida boa é essa, é aquela que a gente consegue se relacionar com as nossas pessoas e experimentar o melhor dela, né? Então, se deixem acontecer. O conflito veio, bora lá, vamos ver o que ele tem para ensinar e o quanto que ele pode nos ajudar a nos desenvolver também, ok? Um abraço a todos vocês, obrigada novamente a Cical e ao INSEAP pela oportunidade. Eu também pude ver nos valores da Cical que o desenvolvimento de pessoas, né, que essa atenção aos colegas, eu sei que tem mais gente assistindo de outros lugares também, mas é muito, muito legal perceber que as empresas estão oportunizando também esse debate, né? Porque é isso. A ideia é que a gente possa refletir sobre tudo isso que foi dito aqui, não necessariamente seguir um roteiro, porque isso o Google está cheio. O que eu vim trazer aqui mesmo é, quem sabe, uma possibilidade de reflexão do nosso dia a dia, tá bom? Um abraço grande, como eu já disse, e até logo. Tchau, tchau.